para que nós demos frutos e frutifiquemos no Senhor frutos para a salvação, frutos eternos. É tão interessante que você vê a Dulce, 60 anos de idade. No outro culto eu falei 65, a Rubia me corrigiu. Eu estou que nem o irmão contando o testemunho do Lázaro, que morreu há 10 dias, né? Na realidade foi menos que isso. Mas a Dulce, 60 anos de idade, para alguns já fala, passou o propósito de Deus. Passou o tempo de servir a Ele. Imagine ir para uma nação, fazer uma viagem missionária. Ela não só pôde ir, mas como pôde edificar o reino dos céus, servindo as pessoas com o talento dela. Existe tempo de Deus para nós realizarmos a obra dele. Mas antes do tempo de Deus é necessário algo, corações disponíveis para servir. Esse é o primeiro passo da missão, eu e você estarmos disponíveis para viver o querer de Deus. É tão interessante que nós vemos as pequenas coisas que Deus vai fazendo e esse choque cultural que nós temos, né? Ali nós fizemos uma EBF, Escola Bíblica de Férias. Na realidade foi a Festa da Alegria. E o pastor Júnior estava tocando uma música, que foi a única que eu fiz questão, não errei no vídeo, de deixar ele passando ali o áudio, né? Vai ter muita comida lá no céu. Na realidade, assim, começa assim, vou ver Jesus quando eu chegar, né? Daí vai ter muita alegria lá no céu. E aí perguntava para as crianças, o que vai ter no céu? As crianças respondiam, feijão, vai ter ovo. Aqui no Brasil a gente pergunta para as crianças, vai ter paz, vai ter alegria. E que Deus começou a ministrar muito no nosso coração, que o primeiro grande passo que nós temos que ter com a obra de Deus na nossa vida é uma palavra simples, mas muito difícil de nós permanecermos fiel. Contentamento e gratidão. Nós somos impulsionados dia após dia para comprar mais, para ter mais. Parece que nada supre o nosso coração. E aí a gente está lá falando, não, o evangelho é simples. Realmente, evangelho simples aqui. Tem miséria também no Brasil. Nós fizemos célula lá no lixão, mas célula assim, lixão mesmo. Você está passando, você vê comida, resto de comida, você vê plástico e tudo mais. Mas tem um lixão em Carapicuíba. Aquilo que a Rúbia falou, a miséria não é um estado financeiro, a miséria é um estado de espírito. A gente foi para o outro contraste, a gente ganhou férias no sul do país, daí voltando do sul do país, a gente foi para a casa dos tios da Rúbia, que é ali em Balneário Camboriú, e a gente estava passeando ali com as primas da Rúbia, conversando, aí a prima da Rúbia me fala uma pérola, falando, eu sabia que o maior índice de suicídio do Brasil é aqui em Balneário? E você está no lugar onde apartamentos de 7, 12 milhões, apartamentos faraônicos, que o pessoal, os construtores chamam de Dubai brasileira. Apartamentos de 80 andares, 60 andares, né, prédios, aliás, 60, imaginou um apartamento de 60 andares? Misericórdia. Mas prédio de 80 andares, um por andar, que aparentemente as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque o que é o tudo de Deus para mim e para você? Mateus 6,33 fala o seguinte, Jesus em Mateus 6, ele vai mostrando, ele tem ali a oração mais famosa da Bíblia, a oração do Pai Nosso, ele ensina na sequência a nós termos um estilo de vida, de contentamento, de não se preocupar com amanhã. Eu e você não temos controle nenhum da nossa vida. Se o dom da vida Deus quiser tirar de nós dormindo, a gente acorda sem Ele, sem o fôlego de vida. A nossa vida tem que estar sustentada diante de Deus, com o coração grato, sabendo que Ele supre cada uma das nossas necessidades. Daí você vê toda a construção de Jesus falando de não acumularmos tesouro nessa terra. Sabe por quê? Qual é o maior erro? O maior inimigo de contentação em Jesus e gratidão é que nós, muitas vezes, queremos o reino dos céus e o reino da terra. E aqui entra um ditado popular que é muito verdadeiro para nós. Quem muito quer, nada tem. Nós queremos o reino dos céus, mas também queremos conquistar a glória da terra. Mas Mateus 6,33 fala, buscai, pois, primeiro o reino e a sua, e tudo lhe será acrescentado. E é engraçado que muitas vezes nós pensamos tudo, nós já pensamos em carro e tudo mais. Mas o tudo é o próprio Jesus. E isso quando é acrescentado no nosso coração, isso basta. Porque Deus exige algo único e razoável de nós. Que nós o amemos. Deuteronômio 6 fala sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma. É algo muito razoável amar a Deus. Porque o que foi difícil Ele já fez. Enviou
ofertou Jesus para que eu e você pudéssemos encontrar reconciliação com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E hoje nós temos paz com Deus, e não só ter paz com Deus, Ele nos chama de embaixadores de Cristo. Eu e você, o nosso reino não é aqui. A nossa vida, vai passar rapidinho. João capítulo 9, a partir do verso 1 até o verso 5, Jesus começa ali a fazer uma reflexão. Os discípulos vão perguntar a Jesus que eles encontram um cego no meio do caminho. Versículo 1, estava sentado um cego. Versículo 2, os discípulos perguntam uma ordem teológica de reflexão, falando: quem pecou? Foi o pai ou foi uma mãe? Aquele termo de maldição hereditária todo. Jesus falou: não pecou, isso daqui é para que manifeste a glória de Deus. E aí entra o versículo 4, uma das pérolas mais preciosas que Jesus dá ali naquele momento para os discípulos. Já está aí o 4 na tela? Olha, está rápido o pessoal da mídia, hein? Versículo 4. Jesus fala assim, vou ler o 3, né? Disse: Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Aqui, eu vejo um paralelo com Hebreus 9, 10, que fala o seguinte: viveremos uma vez, depois disso vem o juízo. Porque o que é o dia? É o fôlego de vida. Enquanto existe energia em nós. E o que é essas trevas? A morte. E nós temos que realizar a obra de Deus enquanto temos vida. E aqui entra o ponto paralelo que muitos de nós, muitas vezes deixamos de desfrutar do melhor de Deus. O que é missão? Tem alguns que vão para o campo fora, mas Deus estabeleceu uma missão para mim e para você. Você quer ver como o trabalho ainda não acabou? Quantos têm familiares para ser salvo para Jesus? Levanta a mão. Quantos têm amigos, pais e mães? Essa é a missão, de anunciar o evangelho da paz, a restauração, que é a paz em Jesus. Como muito sabiamente o nosso pastor Cleiton ministrou semana passada, a diferença de ir e ser igreja. Eu e você somos portadores de boas novas, do legado da cruz, a única coisa que não se torna obsoleta na terra. Daqui a pouco, Steve Jobs, considerado o maior criador contemporâneo, iPhone, iPad, iPod, IPTU, tudo que é AI aí da vida, vai passar, vai se tornar obsoleto. Mas a obra da cruz é a obra ainda que continua sendo admirada, porque é a única capaz de mudar destinos eternos de pessoas. E eu e você temos esse privilégio de anunciar restauração para os que estão perdidos. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 2, fala que nós somos a boa fragrância de Jesus para os que estão se perdendo e para os que são salvos. Aonde você passa, o doce aroma da salvação passa também. Mas aqui existe algo que eu e você precisamos ter todos os dias: ousadia e coragem. Ter noção que qual uma diferença de estar um campo fora, que nem esse mês que nós passamos fora, porque Deus nos tira da zona de conforto. Você começa a sentir saudade de coisa básica. Saudade do meu banheiro em casa. Não sentia saudade de muita coisa, da minha cama e do meu banheiro. No resto, não sentia, porque comer, a gente estava comendo bem. Eu engordei 5,5 kg, gente. Já perdi alguns já, né? Os meninos tiram foto quando eu sento, as dobrinhas, eu falo, isso aqui é muito amor da Rúbia. Mas o que eu olho, a gente sente falta de pequenas coisas, mas dia após dia nós temos um senso de urgência de falar: opa, peraí, Deus me colocou aqui, e eu quero cumprir com todas as minhas forças aquilo que Deus tem para realizar. Anunciar a pregação, amar os irmãos, amar o Senhor, primeiramente amar o Senhor, porque quando nós amamos Ele, nós conseguimos amar pessoas. Esse é o maior segredo da obra de Deus que nós temos na nossa vida. Você não consegue amar pessoas se você não ama a Deus de todo o teu coração. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado em nós através do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, quando você conquista o teu coração em oração, em adoração a Deus, Deus começa a derramar o amor dEle. Esse é o maior campo missionário que eu e você temos que ganhar, o nosso coração. Jeremias fala que o coração do homem é mais enganoso que tudo. Porque um dia você quer Jesus, mas outro dia você quer ser um empresário. Depois você desiste de ser empresário, quer trabalhar, carteira registrada, depois você não quer ser nada, mas no outro dia você quer Jesus de novo. Por isso o maior campo missionário, primeiramente que nós temos que ganhar, é o nosso coração e a nossa mente cativa, apaixonada por Jesus,
todos os dias, sem um segundo sequer pensar em se desviar. Essa é a maior virtude que eu e você temos que ter, nos tornarmos inabaláveis neles. Porque a Bíblia garante que vai vir um dia mau, e é no dia mau que nós vemos os frutos de salvação que Deus colocou dentro de nós. Sabe por quê? Deus estabeleceu que eu e você fôssemos esses emissários da paz, porque a diferença do céu e inferno não é muito grande. É 2 palmos que diferenciam o céu e o inferno, sabia? Quando nós anunciamos o evangelho para uma pessoa, a diferença é essa: crer no coração e confessar com a boca. Os 2 palmos que fazem a diferença. Dentro da sua casa, talvez ainda a sua família não crê com todo o coração, mas pela fragrância e o seu bom testemunho haverá salvação. Porque a Bíblia fala, é muito claro, que o Evangelho de Deus é poder de salvação. Romanos 1,16, ainda há poder, ainda existe uma cruz, ainda existe poder para libertar o cara que está preso no álcool. Seu marido está preso no álcool, mas já pelo sangue do Cordeiro está lavado e remido. Filhos presos na droga, a libertação das drogas. Preso em pornografia, a libertação, porque o Evangelho de Deus é poder para a salvação. O Evangelho não é para distração, mas é para a salvação. E eu vejo Deus trazendo uma nova onda sobre as nossas vidas, a onda de salvação. Por isso nós temos que nos atentar com essa palavra urgência. Urgência, enquanto ao dom de vida, enquanto ao tempo. Nós não podemos cair no erro de empurrar a obra de Deus para amanhã. Êxodo 8:10 fala sobre isso, quando teve a praga da rã. Não quero me atentar muito a isso por causa do tempo. Rã para tudo quanto que é lado no Egito. Imagina você na sua casa, mulher, você vai pegar a escova de cabelo, voa uma rã bem na sua cara, assim. Você vai falar, aleluia, já vai gritar, já vai chamar o marido vai falar, meu Deus, se cortou. Eu conheço minha esposa, ela dá quando ela se machuca, acontece alguma coisa, eu fico 3 segundos, se prepara, às vezes não é nada, né? Mas eu já me preparo psicologicamente já para socorrer ela. E aí aquela praga de rã para tudo quanto que é canto, um problema, um caos público da sociedade inteira. Aí Faraó manda chamar um homem de Deus para resolver o problema, e ele fala no versículo 10 a resposta que o diabo quer que eu e você demos diante da obra de Deus para mim e para a sua vida. Ele fala, amanhã você ora, Moisés. E sabe qual é o problema? Que quando nós estabelecemos o amanhã para anunciar o evangelho, o amanhã para se santificar, o amanhã para jejuar, o amanhã para buscar a Deus, esse amanhã nunca chega, porque o tempo de Deus é outro. Hebreus 4:7 fala, depois determina Deus um certo tempo chamado hoje, segundo Davi profetizara antes. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hoje o dia aceitável do Senhor, para nós encaixarmos o nosso coração diante da vontade dEle e poder desfrutar da eternidade todos os dias. Deus não quer que você espere amanhã para viver o bom, perfeito e agradável. É hoje que Deus tem o bom, perfeito e agradável. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração e encaixar e viver intensamente por Jesus. Intensamente. Se hoje fosse seu último dia de vida, como você ia avaliar? Valeu a pena? Para e pensa, muitas vezes nós esquecemos de fazer essa reflexão. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Queremos controlar o plano daqui 2, 3 anos. É muito bom planejar, eu planejo bastante. Mas eu olho às vezes e eu falo, como que a vida é tão frágil? Como que nós perdemos o controle daquilo que nós parecemos ser o plano perfeito que nós estabelecemos, sendo que Deus tem um plano maior e melhor. Nós temos que ter uma confiança plena na bondade, na graça e no amor de Deus. Temos que ter dentro de nós aquilo que 2 Coríntios capítulo 5 fala que eu e você somos embaixadores de Deus, como que se Deus por nosso intermédio estivesse declarando para a humanidade, reconcilie-se com Deus, que há uma reconciliação. Sabe por que nós temos que ter essa urgência? O Brasil conhecido como um país muito feliz, sim ou não? Mas sabia que o Brasil, dentre a América, pega a América Latina e a América do Sul, é o país que mais consome antidepressivo? Porque as pessoas estão buscando drogas, porque as pessoas estão buscando algo, porque ainda não desfrutou daquilo que eu e você temos para transferir como cultura do reino dos céus. Romanos 14:17 fala que o reino dos céus não é bebida nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, que todos pecaram e desconstituídos foram da glória de Deus, mas um morreu por todos e todos agora têm paz com Cristo. Essa é a justiça do reino, nós somos justificados em Jesus.
Alegria, porque quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, coração contrito, quebrantado, o céu celebra falando, não foi em vão. O cordeiro que foi imolado não morreu em vão. Porque nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro em paz no meio da tempestade. E nós podemos transmitir essa paz que excede todo conhecimento. Mas nós temos que saber que a nossa cultura não é daqui, a nossa cultura é do reino dos céus. E Deus tem urgência para levantar o nosso coração apaixonado por Ele. Apaixonado por entender que a eternidade está à porta. Apaixonado por entender que existe salvação. Queridos, recebe essa palavra no teu coração. Se você crer e se apaixonar inteiramente pelo Senhor, você vai ver o altar de adoração na tua casa sendo levantado. Que esse é o propósito macro das missões. Levantar o altar destruído de adoração e os povos adorar o Senhor. Você vai ver seus pais adorando, seus irmãos, seus amigos de maneira leve. E nós vamos poder fazer uma declaração que Josué fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque isso não é uma promessa para ontem, é uma promessa para os nossos dias. A promessa de salvação, e Deus quer usar a mim e a sua vida. Deus quer usar a mim e sua vida como emissários da paz. Então no seu lugar, fique em pé nesse momento para nós podermos orar.